Então, para você, qual que foi o maior desafio, né, nesse processo de aprendizado? Quando eu estava estudando inglês, por vários anos, foram erros diferentes em fases diferentes da vida. Eu acho que foi como, sei lá, videogame, sabe? Você vai jogando, aí você passa de uma fase, você vai para outra fase felizão, chega lá, são novas regras. São novos desafios. E aí você comete erros até você passar de fase. E eu queria dividir, assim, essas 4 fases, essas 4 grandes fases desse game da fluência, que, em primeiro lugar, a gente já meio que até comentou nos episódios anteriores, eu não tinha um porquê muito bem definido, porque todo mundo sabe que precisa do inglês para a carreira. Hoje, a maioria das pessoas entendem que inglês não é um diferencial, é uma necessidade. E mesmo assim, muitas vezes, nós, mesmo sabendo da necessidade, não priorizamos o inglês. Porque a gente não tem um porquê muito definido. Isso não é óbvio. Os erros que a gente vai conversar aqui hoje, eles não são óbvios. É impressionante. Por isso que eu quero trazer bastante história para ajudar. Um segundo erro que foi muito significativo, e esse erro, eu meio que me culpo até hoje por esse erro, sabe? Porque eu era gerente de projetos, formada, com certificação, trabalhava anos com isso, e eu cometi o erro de não encarar os meus estudos como um projeto. Então, isso eu me culpo por quê? Porque é aquela história do casa de ferreiro e espeta de pau, né? Um outro ponto muito importante com relação a esses macro erros foi ter estudado quando eu estava me dedicando, quando eu entendi o porquê eu precisava estudar, quando eu tinha motivação, tinha disciplina para estudar, estava estudando, estava com um bom planejamento de estudos. Um grande equívoco que eu fiz foi estudar errado. Por muito tempo eu estudei errado, e estudar errado é óbvio, né? É contraproducente e faz a gente perder tempo. Né? Porque existe, sim, o jeito correto de estudar um idioma. A gente precisa encarar o idioma não como uma disciplina a ser estudada, como geografia, matemática, sei lá, história. É outra forma de aprendizado. E eu acho que o outro ponto mais significativo, acho que esse é o mais significativo de todos, e é difícil falar sobre isso, porque eu demonstro uma vulnerabilidade que eu tive por muitos anos, que foi a minha arrogância. Por muito tempo, em muitas edições, eu deveria ter sido mais humilde. Se eu tivesse sido mais humilde em vários aspectos nessa jornada, eu teria sofrido menos, com certeza. Se eu pudesse elencar aí em 4 grandes categorias, e a gente pode dividir elas em subcategorias, eu diria que são essas 4. Tá, que seria, em primeiro lugar, você ter um porquê maior. Em segundo lugar, o projeto. Estudar da forma correta, né, da forma mais eficiente. E para finalizar, que você falou a questão da arrogância, que é uma questão mais comportamental, né? Total. E aí, se a gente pudesse pensar aí, habilidades comportamentais que você acha que são mais importantes para o aprendizado de inglês, quais você acha que fazem realmente a diferença para um aluno que consegue ter a fluência para o aluno que está travado? Tem várias habilidades comportamentais, e aí vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma delas é disciplina. Disciplina, organização, persistência, são habilidades extremamente necessárias. Algumas pessoas têm essas habilidades já. Tem, né, pessoas que acho que todos nós temos todas essas habilidades, mas em algum momento a gente não tem para aquela necessidade específica. Além dessas que são habilidades de organização, que fazem com que a pessoa tenha um estudo mais eficiente, tem as habilidades comportamentais que são mais mentais.
Quando a gente fala quando eu falo, né, que me faltou muita humildade em vários momentos ao longo da minha jornada de estudos do inglês, por exemplo, querer ser melhor do que outras pessoas. E é engraçado o que eu falei no começo, é difícil perceber isso, não tá óbvio. Né? Olhando no retrovisor, sempre falo, olhando no retrovisor agora para trás, fica fácil. Conectar todos os pontos e entender tudo isso. Mas não era. Então, essa coisa de querer falar tão perfeitamente, não quero errar, não vou falar se não for para errar. E se a pessoa falar e eu não entender e eu ficar nervoso? Então, tudo isso está muito relacionado com julgamento. O medo do julgamento, né? O medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu errar, o medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu não conseguir falar. E no final do dia, por que eu falo que isso tinha a ver com a minha arrogância? Porque eu esquecia que eu estava aprendendo inglês e que os erros faziam parte desse processo. Né? Por que alecrim dourado, vaninha lindinha, por que você não pode errar? Todo mundo que está aprendendo, todo mundo que está no processo de aprender qualquer coisa na vida, comete erros. Por que você tem que falar só quando você estiver super pronta e perfeita? Por que você precisa dessa necessidade de perfeccionismo? Ai, como doeu assumir isso. E dói falar disso até hoje, porque é vulnerabilidade. Mas se eu não trouxer isso à luz, nossa, tem um monte de história que dá pra lembrar de cada um desses percalços, assim, sabe? Se eu não trouxer isso à luz, talvez não traga clareza e consciência para as pessoas de que isso faz parte do processo e que o mais importante dá para mudar.